A população de Freira da Madeira oscila entre os 65 e os 80 casais. É uma das espécies que merece a atenção do Parque Natural da Madeira, cuja área protegida assinala hoje 31 anos. No mar e em terra, o trabalho do Parque Natural da Madeira é bastante vasto. Os projetos de conservação de algumas espécies, como o lobo marinho e a freira da Madeira, tornou o trabalho mais visível destes vigilantes. No ano passado, a abertura do centro da Freira da Madeira, no Pico do Arieiro, aproximou mais a população do parque. A maioria são turistas, mas durante os fins de semana nota-se muito a presença dos residentes na ilha. Nos meses de agosto também notamos muito a presença dos imigrantes que vêm cá à Madeira para visitar a terra e acabam por vir cá em cima. E o trabalho desenvolvido na preservação da freira tem dado frutos. Atualmente está estimado entre 65 a 80 casais, mas, por exemplo, quando começou, quando a espécie foi descoberta, eram 7 casais, portanto tem havido uma evolução positiva da espécie. Nós não sabemos ainda com certeza o sítio específico onde eles passam o inverno, mas no período que estão cá na ilha, nós tentamos proteger a zona onde elas nidificam, porque elas vêm à terra para nidificar, só põem um ovo, e se acontecer alguma coisa a esse ovo, o casal vai-se embora. E esse ano o sucesso reprodutor daquele casal é 0. Então nós tentamos proteger o habitat dos predadores de forma a que que as hipóteses de sucesso de reprodução aumentem. Criado em 1982, o Parque Natural da Madeira foi a primeira estrutura de conservação da natureza a surgir no arquipélago. Dele fazem parte as reservas naturais das selvagens, desertas e rocha do Navio, reserva parcial do Garajal e rede de aves marinhas protegidas do Porto Santo. O Parque Natural engloba 2/3 da área da região autónoma da Madeira e o Parque Natural não é uma coisa à parte das pessoas. O Parque Natural existe para as pessoas e com o apoio das pessoas. Hoje em dia as pessoas têm uma consciencialização muito maior acerca das áreas protegidas e de como as podem desfrutar. São 31 anos de história ligados à preservação de espécies ameaçadas ou em risco, mas que todos têm como denominador comum a conservação da natureza. E é convidado do Telejornal o diretor do Parque Natural da Madeira, Paulo Oliveira. Muito boa noite, Paulo. Isto é um projeto com 31 anos, mas começou muito antes. Exatamente quando? Boa noite, muito obrigado pelo convite para estar aqui neste dia. Bom, há que pôr aqui um pouco uma certa contextualização de quem é que faz 31 anos. Porque há uma diferença entre o que é o Parque Natural da Madeira, área protegida, e o serviço do Parque Natural da Madeira, que é a entidade que gera. Bom, a primeira vez que alguém falou, pelo menos que registou a necessidade de haver na Madeira um parque nacional, na altura chamaram-lhe Parque Nacional, porque tem outro conceito, foi em 1950, no primeiro encontro para a proteção da natureza que foi feito aqui na região. Os trabalhos de campo para delimitar a área protegida do Parque Natural da Madeira foram feitos ao longo dos anos 70, e culminou na declaração do Parque Natural, através de decreto legislativo, em 1982. Um processo longo. Um processo longo, sim. Mas estes processos têm que ser longos, porque, de facto, quando estamos a delimitar áreas protegidas, quando estamos a ter o conceito, estamos a aplicar na prática muitos conceitos teóricos, as coisas têm que ser pensadas, têm que ser trabalhadas, têm que ser feitas com algum vagar e alguma serenidade. E foi nesta altura que se limitou esta área protegida em 2/3? Exatamente. Portanto, de toda a região autónoma da Madeira? 2/3 da Madeira, e isto aqui é importante realçar isso, 2/3 da Madeira, portanto 66%, por assim dizer, da Madeira são Parque Natural da Madeira. Nem sequer estamos aqui a contabilizar a área que pode ser acrescida, que as desertas, selvagens e as outras áreas protegidas. Se nós formos a comparar com o Portugal continental, onde existem 23 áreas protegidas e só 8% que ocupam 8% do território, se nós formos a ver também que o Parque Natural da Madeira é a 7ª ou 8º parque e reserva natural em termos de área. Portanto, nestes 2/3 estamos a falar apenas da área terrestre ou também incluímos aqui a área marítima? Aqui estamos, estes 2/3 exclusivamente a área terrestre do Parque Natural da Madeira, a área protegida. Portanto,
É a tal diferença que existe entre a área protegida do Parque Natural da Madeira e o serviço que gera essa área protegida. Que tem as áreas marítimas. Que tem todas as áreas, porque o que acontece aqui é que, como não havia uma estrutura de conservação da natureza nessa altura, na orgânica do Governo, foi criado o Parque Natural da Madeira, área protegida, e depois todas as áreas protegidas e todas as competências na área da conservação da biodiversidade foram dadas àquela estrutura, que depois veio a ser, em 1993, criado portanto, a orgânica foi publicada do Serviço do Parque Natural da Madeira. Eu compreendo que isto é um pouco confuso. Esta área de 2/3 que me está a falar, que foi delimitada nos anos 70, princípio de anos 80, continua a fazer sentido a mesma área atualmente? Eu não lhe posso responder nem que sim nem que não. O que eu acho é que, passado tanto tempo, e porque os processos são dinâmicos, porque a maneira como nós olhamos para o território é diferente, porque os conceitos também vão-se atualizando, os modelos teóricos da concessão e do desenho das áreas protegidas também mudam. Acho que é importante, e é um trabalho que está a ser feito há uns anos esta parte, com alguma tranquilidade, digamos assim, é exatamente rever as áreas. Temos que rever as áreas porque, eventualmente, há áreas que perderam algum interesse de conservação, à luz daquilo que são as nossas atuais formas de pensar a conservação da biodiversidade. Eventualmente outras áreas faz sentido inserir. Portanto, eu acho que é importante refletir sobre o zonamento e os limites do Parque Natural da Madeira. E é um trabalho que está a ser feito e com certeza que acredito que haja aqui algumas situações a serem alteradas. Em termos de projetos, nesta reportagem que vimos, falou-se da Freira, essencialmente um projeto que começou na altura com 7 casais e que neste momento já vai até 80, basicamente. Que outros projetos é que o Parque Natural tem em curso neste momento e que novidades é que há? Bom, assim, quando olhamos para os projetos do Parque Natural da Madeira, quando olhamos para os projetos, temos sempre estes projetos mais específicos das espécies, dirigidas a espécies e habitats. Depois temos alguns projetos bastante mais estratégicos, até mesmo para a própria região. Portanto, não é novidade que o Governo Regional e o Secretário Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, o Sr. Secretário, assumi claramente que queria tornar a Madeira como um lugar de referência para as atividades da natureza. E um dos grandes projetos que o Parque Natural agora persegue e está a levar a cabo é exatamente de pôr no terreno essa vontade e pôr no terreno, de facto, a máquina que permita que isso se torne uma realidade. Portanto, é um projeto de fundo, não é um projeto específico que se possa dizer que tem X casais ou não tem X casais. Portanto, é um projeto de fundo, é um projeto que leva tempo a ser concretizado, porque passa muito pela criação das condições, quer operacionais, quer administrativas, para que isto aconteça. E eu acho que esse é o grande projeto que nós temos enquanto área protegida agora, de momento, é um dos grandes projetos que nós estamos a trilhar. Outra das coisas que o Parque Natural da Madeira fez muito recentemente foi se inscrever na Federação do Europarque, correto? É correto. Esta é uma informação não oficial, mas uma organização que agrega várias instituições nesta área da conservação da natureza. Que benefícios é que isto traz, exatamente? Sim, nós inscrevemos a semana passada na Federação do Europarque, porque o Europarque é uma federação não governamental e não ligada a instituições governamentais, que congrega cerca de 400 entidades em 35 países, de pessoas que estão ligadas à gestão de áreas protegidas, sejam os gestores das áreas protegidas, sejam os próprios stakeholders, os utilizadores dessas áreas protegidas. As vantagens que nos traz estar nesse grupo é que começamos a falar, todos os gestores das áreas protegidas começam a falar uma só voz. Portanto, os mecanismos de decisão, os mecanismos de decisores começam a ter um interlocutor que, no fundo, representa muitas áreas protegidas, representa muitos interesses, em vez de cada um estar a falar por si. Temos a partilha das experiências, porque, de facto, é importante partilhar as nossas experiências com os gestores das outras áreas protegidas, como eles partilharem connosco. No fundo, em grupo e a união faz a força. Acho que é um pouco por aí. Obrigada, Paulo Oliveira, por ter estado aqui no Telejornal nesta noite de domingo, em dia de aniversário. Muito obrigado.